Fala galera, aqui quem fala é o Thiago, seja bem-vindo para mais um vídeo aí do canal, dessa nossa jornada de aprender inglês em casa. E dessa vez galera, eu vou falar sobre o livrinho de inglês que eu terminei de ler ele, vou falar como é que foi minha experiência e o que eu aprendi com ele e quais técnicas que eu utilizei. Então antes que eu me esqueça, vocês também deem like nesse vídeo, a avaliação de vocês é muito importante. Se você não for inscrito no canal, se inscreva aí e compartilhe esse vídeo para alguém que estiver estudando inglês também. Então vamos lá, finalmente eu terminei de ler esse livrinho aqui, eu vou falar como é que foi minha experiência, o que eu aprendi com ele, porque esse foi o primeiro livro de inglês que eu li, então foi mais ou menos uma experiência, foi mais para fazer um teste, para ver se eu conseguia ler um livro em inglês, para ver se o meu nível de inglês era o suficiente para isso. Então consegui ler ele e terminei, eu vou falar aqui como é que foi. E se você quiser esse livrinho aqui em PDF junto com o áudio da narrativa da história, é só ler o meu comentário fixado aqui embaixo que eu explico direitinho para eu poder passar esse livrinho para vocês. Então vamos lá, esse livrinho aqui ele tem 32 páginas, mas na verdade são só 26 de história totalmente em inglês. E o nível desse livrinho aqui é o nível 1. Eu consegui ler esse livrinho sem grandes dificuldades, justamente por ser o nível 1, mas tem um porém. Se eu não tivesse estudado todos os textos com áudio, feito o Anki e o Duolingo, eu não conseguiria ler esse livro. Apesar de ele ser nível 1, ser nível fácil, tem muitas palavras aqui que se eu não tivesse estudado o texto com áudio, eu não conseguiria ler. Apesar de ter um vocabulário simples no livrinho e alguns verbos mais corriqueiros, mais fácil de se ver, ele não é tão fácil assim. Então eu só consegui ler esse livrinho aqui graças a todos os textos com áudio que eu estudei anteriormente. Então como eu disse, ele tem 26 páginas de história. Dessas 26 páginas que eu li, só 10 palavras que eu não conhecia. 9 eram palavras normais e 1 era um phrasal verb. Eu acho que era um phrasal verb. Então no geral esse livrinho foi muito fácil pra mim, porque de 26 páginas, só 10 palavras eu não conhecer, é uma quantidade muito pouca de palavras desconhecidas. Então acho que eu deveria ler um livrinho desse aqui nível 2. É o que eu vou fazer. Eu tenho outro livrinho aqui, que é esse aqui, ó. Nível 2. Ele é nível 2, ó. E eu vou ler ele aqui agora. Ele tem 48 páginas. Eu não li ainda, só tô com ele aqui. Eu vou ler depois eu falo pra vocês como é que foi. Então se você começou a estudar inglês há pouco tempo e for tentar ler esse livrinho aqui, provavelmente você vai achar ele muito difícil. Então o meu conselho é continuar estudando os textos com áudio. Ele que me preparou para ler esses livrinhos aqui. E como eu tinha dito no vídeo anterior, eu li esse livrinho, algumas frases, eu sabia todas as palavras, mas eu levava um tempinho para entender qual que era o significado da frase. E às vezes eu precisava fazer um tipo de tradução mental para o português para ver se realmente o que eu li estava certo. E aí o Mário Vergara deu uma dica para mim que eu vou falar para vocês aqui agora. Como eu disse, todas as palavras que eu encontrasse desconhecidas no livro, eu ia pegar elas e fazer card no Anki. Foi justamente isso que eu fiz, mas eu não estava fazendo da forma mais eficiente. Então o Mário Vergara deu uma dica para mim. A dica é o seguinte, para eu parar de fazer essas traduções mentais, ao invés de fazer um card em inglês, português, é só fazer um card em inglês e inglês. Vai funcionar assim, eu pego essa palavra da história que eu li, posso pegar essa mesma frase da história e colocar no Anki. Eu conheço toda a frase, só uma palavra que eu não conheço. Aí no verso do card, na parte de baixo, ao invés de eu colocar só a tradução da frase ou da palavra, eu pego a definição dessa palavra em inglês, pego de algum dicionário em inglês e coloco embaixo, em inglês. Aí toda vez que eu for pensar nessa palavra, ver a definição dela, eu já vou pensar em inglês. Isso já vai tirar aquele meu costume de tentar fazer uma tradução mental para o português. Porque justamente a definição da palavra já vai estar em inglês. Então eu já vou pensar diretamente na tradução, na definição dela em inglês. Então eu não tinha pensado nisso. Então eu vou excluir aqueles outros cards que eu fiz com a tradução em português e vou colocar a definição em inglês. Então a minha experiência de ler um livro em inglês pela primeira vez foi muito boa, foi muito positiva. Me surpreendeu porque eu achei que iria ter tipo mais de 20 palavras que eu não conhecia numa página só, mas não, teve uma ou duas que eu não conhecia. Então foi uma leitura muito fluida, eu não precisei ficar parando a todo momento para ver o significado das palavras que eu não conhecia. Ah, e só teve uma coisa que eu não gostei desse livrinho. Não é que eu não gostei, é que eu não me senti tão confortável em fazer. Escutando o áudio da narrativa do livrinho, a narrativa é em inglês britânico, então eu não tô muito acostumado com esse tipo de inglês. Então eu estranhei um pouco justamente por não estar acostumado, mas mesmo assim eu fiz o list da narrativa do livro inteiro, ouvindo o áudio e acompanhando a leitura do livro ao mesmo tempo. Mas isso aí, eu tô muito feliz por ter conseguido ler o meu primeiro livro em inglês. Dá um orgulho de você não sabia nada de inglês e depois de um tempo você for ler um livro completamente em inglês e conseguir. Você se sente realmente muito bem por fazer esse tipo de coisa e você sente que você é capaz de ir mais longe nas coisas que você faz na vida. Então é muito bom. Então é isso aí, galera. Esse vídeo era só pra falar sobre isso mesmo. Se vocês gostaram, dê o like de vocês, a avaliação de vocês é muito importante. Vamos continuar estudando aí e até a próxima.